Muito bem! Começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês exatamente tudo o que você quer saber sobre a Qatar Airways. Eu sei que às vezes a maioria de vocês já fizeram inúmeras pesquisas aqui na internet e a maioria dos vídeos são falando muito coisas negativas ou não tem nada explicando exatamente o que é. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre nossas regras, regulamentos e se vale ou não a pena aplicar para a empresa, continue assistindo este vídeo. As regras e as regulamentações que a gente deve seguir sem exceção. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, mas a Qatar tem muita regra? Pois então, eu vou listar aqui e vou explicar todas as regras e o motivo por elas existirem. Quando a gente começa uma carreira na aviação, de cara a gente já encontra muitas regras que são referentes à própria profissão. Então, cada empresa tem uma regulamentação diferente de acordo com o código de conduta que elas acham que é o melhor para elas. E a maioria dessas regras existem por razões religiosas ou culturais. E na Qatar Airways não seria diferente. E uma das regras colocadas em questão da acomodação é o famoso curfew, que eu chamo carinhosamente de toque de recolher. Essa regra do curfew consiste basicamente em que nós comissários devemos estar dentro das nossas acomodações das 4 da manhã às 7 da manhã. Esse período a gente não pode sair, a não ser que seja para trabalho. Então, nos meus dias de folga, eu tenho que estar 4 horas em ponto dentro da acomodação. E como é que isso é controlado? Todos os prédios têm um segurança que ele fica situado de frente para a entrada. Alguns prédios têm seguranças do lado de fora e do lado de dentro, mas o meu ele fica somente do lado de dentro, sentado de frente para a porta de entrada. Lá ele tem um relógio na mesa dele, onde fica a contagem das horas. De frente para a porta de entrada existe uma câmera com a contagem de dias e também o horário. Então fica lá aparecendo toda vez que eu entro, toda vez que eu saio. Isso é um controle da segurança do próprio prédio, mas também a empresa se utiliza deste meio para controlar se você vai chegar dentro do curfew. Então, se por um acaso você bateu o cartão às 4 horas, ou 4:01, 4:03, sei lá, depois das 4 da manhã, e você não estiver de uniforme, você não estiver em horário de trabalho, o segurança sim tem o direito de te reportar. E ele te reportando, você vai ser mandado embora sem questionamento, porque você violou uma das regras, que é o curfew. No quesito visitante, funciona da seguinte forma. Você pode receber na sua acomodação visitas de pessoas que trabalham na empresa, então ela vai apresentar o ID dela, que é a documentação que comprova que você trabalha na Qatar. Ou se essa pessoa não trabalha na Qatar, ela tem que apresentar o RP, que é um documento de residente permanente do país. Se outras pessoas vierem para te visitar e elas não tiverem nenhum desses documentos, elas não podem entrar no seu apartamento. Então, se meu amigo vier me visitar, infelizmente ele não pode almoçar lá na minha casa, porque eles não aceitam o passaporte como documentação para que essa pessoa entre no meu apartamento. No caso do seu parente vir te visitar, funciona da seguinte forma: você vai entrar lá no computador, no sistema, você vai preencher todos os dados das pessoas que vão vir te visitar, e aí todas essas informações vão ficar gravadas no sistema. A sua flatmate ela tem que autorizar também no sistema que essas pessoas vão vir te visitar, e essas informações elas vão ser levadas não só para a Qatar Airways, mas também para o sistema imigratório do país, para eles saberem, para ter o controle de quem entra e quem sai. No caso, somente a minha irmã e a minha mãe vão poder dormir na minha casa. O meu pai e o meu irmão, no caso, eles teriam que dormir fora do meu apartamento, porque é proibido pessoas de sexos diferentes dormir na acomodação. Salvo às vezes se você pedir, fazer um pedido especial, dependendo do caso, talvez você consiga, mas majoritariamente não pode. Até porque na Qatar o prédio é todo só de mulher. E aí tem um prédio todo só de homem. E essas visitas do sexo masculino, elas têm que deixar a sua acomodação até as 10 horas da noite,
porque se elas não deixarem, o segurança pode sim te reportar e você vai ter que ir até o escritório e justificar por que essa pessoa não saiu da sua residência às 10 horas da noite. Outra regra também em questão da acomodação é que se você for dormir na casa de outra pessoa, você só pode dormir se ela for comissária da Qatar e for do mesmo sexo que você. Eu não posso dormir na casa do meu amigo e nem ele na minha. E também nem se ele for funcionário da Qatar e se ele também não for. Você não pode. Não dá. Só pode se for fora do país, porque a empresa não tem como controlar. Mas dentro do país, você só pode dormir na acomodação de pessoas do mesmo sexo que você. Outra regra que a gente tem que seguir é que a gente não pode ter nenhuma vela dentro de casa. Isso é para diminuir os riscos de fogo no apartamento, já que teve muita gente que botou fogo aí em vários apartamentos por conta de deixar a vela queimando e voar, a vela cair e botar fogo no apartamento e mais algumas outras coisas, que é o que eles mencionam pra gente, a justificativa de não poder ter vela em casa. Inclusive, esse é um dos motivos porque o nosso fogão em casa é de indução, é aquele fogo elétrico, também para não correr esse risco. Outra regra é o minimum rest. Mas o que é esse minimum rest afinal? Eu vou explicar para vocês o que é que ele é e na prática como é que ele funciona para nós aqui da Qatar. O minimum rest, ele é uma regra que existe que diz que você tem que estar 12 horas em descanso antes de operar qualquer voo. Então, assim, outras empresas existem este minimum rest, sim, mas a empresa, se eu não me engano, eles deixam na mão do comissário decidir como é que ele vai controlar esse minimum rest. Na Qatar já funciona diferente. Nós somos obrigados a ficar 12 horas em casa, descansando, porque eu posso estar na minha casa fazendo qualquer coisa, menos descansar, mas eu tenho que estar em casa. Eu não posso sair durante essas 12 horas antes de cada voo, salvo os 90 minutos que me é permitido, de repente, se eu quiser ir no mercado, ir na academia ou ir almoçar com uma amiga. Mas eu não posso exceder esses 90 minutos. E eu só posso sair uma vez. Eu não posso utilizar, quebrar os 90 minutos em vários pedaços. Diz algumas pessoas que podem, que tá liberado, mas eu nunca me arrisquei, eu preferi, né? Porque se você quebrar o minimum rest, goodbye! Você volta para casa. Então, eu preferi sempre manter e seguir a regra à risca do jeito que está escrito. Outra regra é sobre a carne de porco. Como vocês devem, né, a maioria saber, o Qatar é um país islâmico. Então, o que acontece? É proibido carne de porco. Por lei, é proibido. Você não consegue entrar no país com carne de porco. Tanto que no Duty Free você não vai encontrar esse tipo de iguaria para vender. Então, se você trouxer na mala, ilegalmente, você pode sim ter que responder lá na polícia porque que você violou uma regra do país, porque é uma lei, você não pode violar essa regra. E você, né, corre o risco de ser mandado embora porque você trouxe carne de porco. Então, por vias das dúvidas, não traga, coma fora, porque aqui você não vai encontrar de jeito nenhum. Se você vier pra cá passeando, ou se de repente você olhar no mercado e falar bacon, vai ser bacon de peru, bacon de bife, né, que seria a carne de cordeiro ou de vaca, mas nunca de carne de porco. E aí, entrando nesse grupo da proibição de alimentos, tem também a proibição de bebidas alcoólicas. Aqui no Qatar, para você ter posse de bebidas alcoólicas dentro da residência, a gente precisa da Liquor License, que eu já mencionei em um vídeo sobre curiosidades sobre o Qatar. Mas nós, comissários, a gente não tem direito a ter essa licença. Então, a gente não pode ter bebida alcoólica em casa. Então, essa é uma regra que a gente não pode quebrar. Se encontrarem na sua residência, sim, você pode ser mandado embora porque você tinha uma garrafa de vinho em casa. Mas não se preocupa não, que a lei seca é somente para dentro de casa. Então, em hotéis, restaurantes, nightclubs, você consegue sim encontrar as bebidas alcoólicas todas, claro que com um preço bem elevado, mas você pode ir lá beber e tá tudo bem. É só em casa mesmo que essa regra não pode. Outra coisa também que nós, comissários da Qatar, somos totalmente proibidos
é fumar. E essa é uma regra, uma política da empresa que assim é muito clara para nossos comissários, eles não escondem para ninguém, até mesmo no próprio processo seletivo, meio que fica subentendido de que você se você for fumante, você não será contratado. Mas aí eu penso aqui com os meus botões. Você não pode fumar, mas se você for numa casa de xixa, que para muitas pessoas aqui no Brasil chama de narguilé, tem vários comissários lá fumando. Ninguém fala nada. Eu acho meio nada a ver, meio estranho, porque você pode fumar xixa, mas você não pode fumar cigarro. Pra mim, a xixa e o cigarro é a mesma coisa. Eu não sou fumante, nada contra quem fuma, mas pra mim não faz muito sentido, tipo, a pessoa fumar xixa, mas não pode fumar cigarro. Outra regra é em questão à vestimenta, que eu acho que até faz sentido sim ela existir, porque dentro das premissas do escritório ou de qualquer unidade da Qatar Airways, nós temos que estar de business attire, que é o famoso traje social. Então eu não posso ir até o escritório com uma camiseta e calça jeans, eu tenho que me vestir formalmente. É claro que dentro dessas regras, às vezes tem pequenas mudanças que eu acho que não faz muito sentido, que é, agora a gente tem que ir sempre de cabelo preso. Agora a gente tem que sempre ir de coque. Ou agora a gente tem que ir maquiada, porque são pequenos detalhes ali dentro do business attire que eu acho que não faz muito sentido. Mas, enfim, essa regra existe, inclusive para quando nós estamos voando como passageiros. A gente não pode pegar meu kit, roupa de moletom super confortável e entrar para voar ou com qualquer roupa, não. A gente voa sempre com business attire, a gente está acostumado a entrar nesse ritmo, né? É claro que o que eu faço como passageira, mesmo indo de business attire, né? Eu fui atrás de várias roupas confortáveis até achar aí um look que seja business, mas ainda assim confortável, para aguentar umas horinhas, mas no meio do voo mesmo, quer dizer, não no meio do voo, na verdade, depois do take-off, eu já pego meu kit, visto meu pijama e ninguém me incomoda durante o voo. No final do voo, eu vou lá e tiro meu pijaminha, né, que meu pijama, no caso, seria um kit de uma calça e uma camiseta e meu kit moletom, que é uma calça e um agasalho, porque faz muito frio dentro do avião. Então, depois que terminou o voo, eu vou lá, visto meu business attire e saio. Isso daí pra mim eu acho um problema, mas não tanto assim. Mas a regra de vestir business attire dentro do escritório e das premissas da Qatar, eu acho que até faz sentido, porque pelo menos padroniza e as pessoas se esforçam a ir bem vestidas para o escritório. Outra regra também é sobre telefones celulares ou qualquer aparelho eletrônico. Se você andar em qualquer aeroporto, em qualquer lugar que você olhar, você nunca vai ver um comissário da Qatar Airways com um telefone na mão, com um tablet, a não ser que ela seja supervisora e esteja fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas de fato, um comissário por diversão, ele não vai estar com uma câmera na mão, vestido uniforme e tudo mais. Porque a empresa quer que a gente mantenha uma imagem respeitosa, uma imagem bem profissional. Então, para eles, o uso de aparelhos eletrônicos enquanto a gente está de uniforme é desrespeitoso e até mesmo desleixado. Então, eles sempre falam, não utiliza, e eles incentivam que os colegas reportem uns aos outros caso eles vejam. Então, como a gente fica nesse constante medo de eu posso ser reportado, então a gente não utiliza aparelhos eletrônicos de jeito nenhum. Tem gente que usa escondido, mas assim, quem segue a regra e tudo mais, como a maioria da empresa, a gente não utiliza. Nem mesmo dentro do transporte. Então, fone de ouvido, mexer no celular, essas coisas, é tudo proibido. Você tem que sentar lá bonitinha, fazer aquela cara de lady, continuar, aí você chega em casa, tirou o uniforme, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você estiver de uniforme, você não pode utilizar o celular. Até porque o uniforme, né, gente, chama muita atenção. Eu mesma, quando vejo um grupo de comissários com um uniforme que me chama atenção, eu fico olhando. Então, de repente, você vê, tá todo mundo lá e os comissários mexendo no celular, fica meio feio. Até porque muita gente filma, né, comissário saindo do avião, comissário entrando, grupo de comissário, que mais a gente vê agora nesses reels da vida no Instagram, no Facebook, é o povo filmando comissário. Então, eles querem manter aquela imagem imaculada dos comissários para os passageiros da Qatar Airways. Porque muita gente, inclusive, vem para conversar com a gente, vem tirar foto. Inúmeras vezes eu já tirei foto com
com gente e falou, ai, posso tirar uma foto? Aí você fica assim meio sem graça, porque a gente lembra da regra que não pode tirar foto, que eu vou falar logo mais a seguir, mas você fala, bom, não fui eu que tirei a foto, né? Foi o passageiro que pediu. Não posso falar não pro passageiro da Qatar. Então você vai lá e tira a foto, o passageiro fica feliz. E agora a regra polêmica de não poder tirar fotos. Bom, a Qatar Airways ela não quer que nenhum dos comissários dela sejam vinculados a qualquer tipo de meio de comunicação de imagens, se não da própria fonte oficial. Então, por exemplo, se eu participei de uma campanha da Qatar, tirei uma foto com a empresa, então eu posso publicar essa foto porque essa foto já foi publicada pela empresa. Mas eu não posso, de repente, tirar uma foto minha de uniforme e colocar no meu perfil da minha rede social pessoal, porque além de ser uma empresa e um país muito tradicionalista, eles são bem, como eu posso dizer, eles são bem fechados quanto a isso. E existe também aquela coisa de que as pessoas não me conhecem como a Paola Dantas, elas me conhecem como Paola, comissária da Qatar. Ou, aquela comissária da Qatar. Eu sempre carrego a empresa para qualquer lugar que eu for. Então, se o meu perfil pessoal tem uma foto minha com aquele biquíni brasileiro que a gente está acostumado a ver por aí, que só cobre o necessário, ou às vezes nem isso, ou tenho uma foto minha em várias baladas, trilouca, com vestido embalado a vácuo, e aí depois tem uma foto da empresa de uniforme, as pessoas vão falar, você viu a comissária da Qatar que tá bêbada? Você viu a comissária da Qatar que tá não sei o quê? Na cabeça deles funcionam assim. Então, por isso é que eles preferem que a gente não poste. Eles falam assim, teve uma época que podia postar, mas eles falavam, você tem que analisar se o seu perfil é adequado para postar uma foto de uniforme da Qatar. Eu prefiro, para evitar qualquer coisa, eu não posto mesmo. Quando eu posto é no Stories, que eu sei que vai sumir dali a 24 horas, e também nem é assim uma super postagem, né? Eu tento o máximo não postar para não me prejudicar quanto a isso. Eu adoraria postar. Muita gente fala, mas Paola, por que você não posta foto? Paola, por quê? Aí eu tenho que sempre explicar por que dessa regra. E é realmente por esse motivo eu adoraria postar foto de uniforme, mas às vezes eu penso, putz, se fosse liberado postar foto de uniforme, talvez o meu perfil só ia ter foto minha de uniforme, não ia ter mais nada, porque eu ia só tirar foto de uniforme em tudo quanto é lugar. Mas eu tenho sim fotos de uniforme, mas são fotos que eu não divulgo. De repente, um dia quando eu sair da empresa, quem sabe a gente pode divulgar essas fotos, a gente divulga. Mas enquanto não, a gente não pode. É uma regra muito específica. E sim, eles olham o perfil do pessoal para saber quem postou e quem não postou foto. Então, se você chegou nessa parte do vídeo, faz um favor para mim. Segue aqui o canal, se você não é inscrito, se inscreva para você receber esse tipo de conteúdo logo em primeira mão e também para ajudar, né, o canal a distribuir aí esse vídeo para mais pessoas deixando o seu like. E por último é o comportamento durante o voo, né? Então, demonstração de afeto em público enquanto eu estiver de uniforme, isso não pode acontecer, o máximo é um aperto de mão, eu não posso ficar abraçando, agarrando meu amigo ou minha amiga, fazer aquela fuzueira toda, não pode. Eu não posso falar sobre a empresa, sobre o gerenciamento da empresa ou qualquer coisa que aconteça dentro da empresa, eu não posso falar dentro do avião, né? Esse assunto não pode surgir, eu não posso participar desses tipos de grupos de conversa, nem mesmo grupos de WhatsApp. Eu já vi um monte de gente ser demitida porque estava dentro de um grupo onde as pessoas falavam sobre problemas da empresa que elas achavam que não era certo e tudo mais. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu nunca participei de nenhum tipo de grupo que pudesse levar para esse assunto ou conversar mesmo durante o voo sobre esse tipo de assunto para que eu de repente fosse a causa de ser mandada embora, porque eles levam isso muito a sério. Mascar chiclete a gente também é proibido. Não pode de jeito nenhum mascar chiclete durante o voo. Outra coisa que a gente também não pode fazer é discutir. Quando eu falo discutir, não é discussão de briga, não. É discutir civilizadamente sobre política, religião. A gente não pode conversar sobre esse tipo de assunto com os passageiros e nem com outros comissários. Nós somos proibidos de falar porque é um assunto que levanta um pouco de polêmica, cada pessoa tem uma opinião e às vezes pode dar muito ruim, então
não podemos falar sobre isso também. A gente é expressamente proibido falar sobre política da empresa, tudo o que acontece, né, dentro da empresa, como eu já mencionei, a gente não pode falar de jeito nenhum, nenhuma modificação, nem nada que a gente gosta ou que a gente não gosta, a gente não pode falar. E por último, mas não menos importante, se uma comissária da Qatar quiser casar, porque eu sempre recebo muita gente perguntando, eu sou casada, posso, né, me candidatar? Ou, e se eu quiser casar? Assim, nós comissárias da Qatar, a gente só pode casar depois de 5 anos de contrato. E para que isso aconteça, a gente tem que pedir uma autorização para o CEO da empresa, né, e para o management, e aí eles vão avaliar a minha situação e vai ver se eles vão aprovar ou não. Corre o risco de não ser aprovado, mas a gente tem que sim pedir permissão para casar. Se você estiver grávida e for solteira, você imediatamente tem que pedir demissão. Porque é um crime no Qatar, né, no país em si, você estar grávida sendo solteira. Então, se você estiver grávida, você vai ter que pedir demissão, porque se a empresa descobrir, você vai ser mandada embora, sem ele nem beira. É claro que se você for uma pessoa que estiver casada, aí você não vai ser mais comissária, eles vão te colocar num trabalho que é on ground, então tem várias funções no escritório, até você entrar na sua licença maternidade. Quando você entrar na sua licença maternidade, aí depois disso, que você tiver o CNE e tudo mais, você pode voltar, né? Você vai fazer um treinamento para relembrar algumas coisas e aí você volta à sua função de comissária normalmente. Se você chegou até aqui, você chegou ao final do vídeo, parabéns! Eu espero que você tenha muito gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouco as suas dúvidas a respeito da Qatar, das regras que a gente segue. Eu vou explicar tudo, como funciona, como é que é o pensamento da empresa e tudo mais, para que você possa decidir se a Qatar é a empresa para você mesmo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!